Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, gente, vamos continuar nossas aulas de ciências. A gente tem visto, ultimamente, alguns biomas brasileiros. A gente viu na nossa última aula a definição de bioma, o que é um bioma, quais são os fatores que interferem em um bioma, o que caracteriza um bioma. E aí você já aprendeu o que é, quais são. Aprendemos na última aula, falamos sobre as florestas tropicais brasileiras. Falamos que dentro da floresta tropical existe uma classificação, Então, existe a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Então, a floresta amazônica e Mata Atlântica são dois biomas brasileiros que vão formar as florestas tropicais brasileiras. Tá legal? Uma característica que a gente viu que é super marcante nesses dois biomas é a presença de grandes árvores, árvores com uma altura bem delimitada, em que a copa das árvores, o local onde ficam as folhagens lá em cima, são bem espalhadas. Às vezes essas árvores, a copa das árvores, elas se encontram uma com a outra. Então, uma visão aérea de cima, a gente vê como se fosse um tapete verde, com as copas das árvores se encontrando. Isso é uma característica bem interessante das florestas tropicais. Hoje, os biomas que a gente vai aprender são biomas um pouquinho diferentes. Você vai ver pelas fotografias aqui que eles são bem diferentes das florestas, tá? Então, assim, vamos prestar atenção para você conhecer um pouquinho de outros biomas que também são super importantes aqui no Brasil. Vamos lá? Então, os biomas de hoje vão ser esses aqui: Pampas, Cerrado e Caatinga. Vamos começar a falar sobre os Pampas. O que a gente tem para falar dos Pampas? Os Pampas, o Pampa, melhor dizendo, ele é um bioma que está lá no sul do Brasil. Está situado no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, por isso que ele pode também ser chamado por esse nome aqui, ó, Campos Sulinos, porque ele está somente no Rio Grande do Sul. Não tem nenhum outro estado com essa característica de pampa, tá? A vegetação nos Pampas é uma vegetação que tem pequeno porte. Então, aqui a gente não vê árvores grandes. A gente vai ver uma vegetação rasteira, tá? A gente chama essa vegetação de gramíneas, tá? Gramíneas, então, são essa vegetação um pouco mais rasteira. Poucas árvores, quando existem árvores, são árvores de médio porte, não são árvores tão altas, tá bom? O clima e o relevo dos Pampas gaúchos, é um clima bom para cultivo. Então, o que pode ser, o que geralmente é cultivado nessa região? Trigo, arroz, soja, tá? Então, os gaúchos, eles utilizam esse bioma para agricultura também, tá? Além da agricultura, uma outra atividade que é super importante nos Pampas gaúchos é a pecuária, tá? Então, a gente vai ver que a pecuária está bastante presente ali em muitas fotografias, em muitas reportagens, tá legal? E também a gente vê que, por ser um bioma que vai apresentar uma característica bem reta, assim, sem árvores, aquele campo mesmo bem bonito, aquele gramado bem bonito, que vai ser utilizado para as plantações, o que ocorre aqui também é uma ocupação inadequada. Quando eu falo em ocupação inadequada, eu falo do risco que existe de desmatamento e, consequentemente, de extinção. Quando eu falo extinção, a gente fala tanto dos animais, porque quando um ambiente, qualquer que seja, ele é desmatado, dali vão ser retiradas algumas plantas, que são endêmicas, naturais. Os animais, eles vão sofrer bastante, tá? Porque se mexe no habitat de um animal, ele vai sentir. Então, a ocupação dos Pampas, dos Campos Sulinos ou dos Pampas, vai ser uma forma bem ruim, de degradação desse bioma, tá legal? Vamos ver então como é que é um Pampa. Olha que legal, gente. Totalmente diferente do que a gente já viu na última aula,
das florestas tropicais. Então o Pampa, ele possui essa região extensa de gramíneas, de mato verde, né? Aqui, ó, relatando a pecuária, então a gente consegue observar como é uma região, como ela é diferente, tá bom? Então esse tipo de bioma aí é encontrado somente lá no Rio Grande do Sul, tá legal? Vamos aprender agora um pouquinho sobre o segundo bioma de hoje. O segundo bioma de hoje vai ser o Cerrado. O Cerrado, ele é super característico do Brasil. Então, e ele também tem uma característica importante, por quê? Porque ele vai ser o segundo bioma, só atrás da Amazônia, que tem uma grande biodiversidade. Quando eu falo em biodiversidade, eu falo para vocês que são diferentes espécies, tanto animais quanto vegetais, que vivem naquele ambiente, tá? Então, biodiversidade significa uma diversidade, uma variação. São diferentes espécies, animais e vegetais, dentro de uma mesma região, tá? Então, é o segundo bioma, somente depois da Amazônia. E o que a gente pode saber sobre ele? O que apresenta o Cerrado? Ele também vai apresentar gramíneas, que são essas espécies vegetais bem rasteiras, arbustos e árvores baixas. Então, se a gente for comparar com a vegetação do Pampa, a gente vai ver o quê? Que tem uma grande semelhança, né? E aqui, olha que interessante, as espécies vegetais do Cerrado, a maioria delas são espécies endêmicas. O que significa uma espécie, uma plantinha ser endêmica? Significa que ela só é vista, só foi observada nesse ambiente, tá? Então uma espécie endêmica é uma espécie característica de um determinado ambiente. Se eu pego uma planta e falo assim, essa espécie é endêmica do Cerrado, essa espécie só ocorre no Cerrado, nesse bioma, não ocorre em mais nenhum local do mundo, tá bom? Então, assim como os Pampas, a ocupação aqui também vai ser de agricultura e pecuária. Por quê? Porque esses campos, nessa espécie gramínea, esses campos eles vão ser super utilizados para pastagem, para pecuária, tá? O que acontece bastante no Cerrado é o seguinte, o acontecimento de alguns fenômenos naturais. Então caem muitos raios, e esses raios que caem por quê? Porque o ambiente é propício, né? É um ambiente muito aberto. Eles vão promover incêndios, tá? Então o Cerrado, de maneira geral, ele tem muito incêndio acontecendo em alguns momentos, né, em algumas estações do ano. Mas o que é interessante saber é que esses incêndios, eles causaram algumas adaptações às plantas que vivem ali. Então os incêndios, que na verdade a gente pensa que é uma coisa muito ruim, realmente as plantas, com o passar do tempo, elas foram se adaptando a esse ambiente quente, né? E o que acontece quando eu falo em adaptação? Quando eu falo em adaptação, eu quero dizer que o corpo das plantas, a estrutura de um vegetal, vai apresentar algumas características diferentes de um vegetal que não é adaptado, que não esteja em um ambiente propício ao incêndio, tá? Então, que características são essas que fazem de um vegetal ser adaptado a um clima seco? Por exemplo, ele pode apresentar raízes super profundas. Quando eu falo em raízes profundas, né, esse vegetal ele vai ter mais espaço para buscar. Lembra que a raiz ela vai ser a estrutura, vai ser o órgão vegetativo que vai retirar do solo os nutrientes e a água que esse vegetal precisa. Então, quanto mais profunda uma raiz maior vai ser a região que ele vai poder tirar essa água e esses nutrientes, tá? Outra adaptação é que, por exemplo, as folhas apresentam uma camada que a gente chama de cutícula bem espessa. O que isso significa? Que as folhas possuem como se fosse uma super camada que protege elas contra o ressecamento, tá? Que evita
que haja uma transpiração excessiva desses vegetais. Então você observa que raízes, caules e folhas de plantas que vivem num ambiente como o cerrado possuem diversas adaptações, e justamente por terem essas adaptações que essas plantas conseguem viver ali, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho também que o solo do ambiente desse bioma cerrado, ele também vai sofrer com a erosão. Lembrando que a erosão do solo é um fenômeno natural, tá? Que pode ocorrer por diversos fatores, mas principalmente no cerrado, isso ocorre devido à ocupação, devido à atividade pecuária, tá? Devido à agricultura. Então o solo ele vai ser bastante utilizado e pode chegar a um ponto que ele vai começar a sofrer erosão. Erosão, quando eu falo, é um desgaste excessivo, tá legal? Então vamos ver como que é o cerrado. Olha, o cerrado, eu coloquei essa foto aqui, por quê? Porque a gente consegue observar alguns tipos de planta, né? E aqui a gente vê que o cerrado ele apresenta umas árvores, né, que não são tão grandes assim, mas tem árvores aqui. E ele apresenta umas árvores que já possuem uma característica de um ambiente seco. Por quê? Porque ela perde as folhas, né? As plantas em um ambiente seco perdem as folhas e ficam desse jeitinho aqui, tá bom? Vamos falar agora então do terceiro e por hoje último bioma brasileiro, que vai ser a Caatinga. A Caatinga, ela é um bioma brasileiro, tá? Que vai apresentar um clima quente com poucas chuvas. Se eu falo que é um bioma que tem poucas chuvas, vamos ver então que tipo de atividade vai ser que vai acontecer nesse local, né? Se tem pouca chuva, você concorda comigo que vai ser um ambiente de seca. Quando não chove, uma determinada região, ela vai ter o quê? Vai ter a seca dos rios e das árvores, tá? Se tem a seca dos rios e das árvores, aqui também vai ser um bioma onde as plantas vão ser super adaptadas. E uma planta bem característica da Caatinga são os cactos, são as suculentas, né? Vocês já devem ter visto cactos, ou deve ter na sua casa, ou ver no supermercado. Os cactos são plantas que conseguem segurar no seu corpinho bastante a água, né? Então, eles são plantas adaptadas ao clima seco, que conseguem sobreviver por bastante tempo sem algum tipo de irrigação, sem molhar. Então, como eu já havia falado, se a gente está falando sobre um ambiente seco e que eu quero usar esse ambiente para ter algum tipo de cultivo, esse cultivo, essa agricultura, precisa ser irrigada frequentemente, porque a gente já sabe que não vai ter chuva por ali, na Caatinga, tá bom? Uma outra coisa que acontece bastante vai ser a exploração da lenha. Então, uma exploração inadequada, né? Por quê? Porque esses exploradores que vão lá explorar, retirar as árvores para tirar a lenha com o intuito de produção de carvão vegetal. Então isso daqui também vai causar uma degradação do solo. Então a gente está falando hoje sobre 3 biomas que são super utilizados na agricultura, na pecuária, mas se forem utilizados de maneira inadequada, de maneira explorada em excesso, vai causar sempre um ambiente de degradação. E quando causa um ambiente de degradação, o que acontece com os seres vivos dali? Eles vão também sofrer consequências. Animais, plantas, tá? Então a gente tem que pensar o quê? Que as consequências, né, da exploração humana não são boas quando usadas de forma excessiva, de forma além da conta, tá? Vamos dizer assim. Vamos ver como que é a Caatinga, então. Olha só, gente. A Caatinga, como eu disse para vocês, olha os cactos aqui, né? Então, os cactos são essas plantas que são características desse bioma,
A gente vê também que não tem árvores tão altas assim, são árvores de pequeno porte. A gente vê por aqui, ó, que é um ambiente em que a seca ela é predominante, tá bom? Que aqui não tem quase chuva. Então a gente fica por aqui com esses 3 biomas hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem, me perguntem, me procurem e a gente conversa mais sobre esse assunto, tá legal? Um abraço, gente. A gente se vê então na nossa próxima videoaula. Se cuidem, cuidem da sua família, fiquem em casa. Tchau, tchau, pessoal do 7º ano. Tchau, gente.